Olá! Sabe aquele conselho clássico que a gente ouve a vida toda? Vá para a escola, tire boas notas, consiga um bom emprego seguro e tudo estará resolvido? Hum, Parece fazer sentido, né? Mas num mundo que gira tão rápido, será que essa fórmula ainda é a garantia de sucesso financeiro que costumava ser? olha, essa é uma pergunta crucial nos dias de hoje. E toca diretamente no material que a gente recebeu para analisar hoje, né? Trechos do livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso mesmo. É uma obra que ficou famosa justamente por questionar essa sabedoria convencional e apresentar uma perspectiva bem diferente sobre como o dinheiro funciona. Exatamente. A proposta aqui é mergulhar nessas ideias. Vamos explorar como a falta do que o livro chama de alfabetização financeira, como isso pode prender as pessoas num ciclo desgastante, a famosa corrida dos ratos, né? Aham. E, mais importante, como uma mudança de mentalidade sobre dinheiro, trabalho, investimento. Como isso pode, segundo os trechos, abrir caminhos para a independência financeira. Nossa tarefa, então, é destrinchar esses conceitos-chave. A diferença entre ativos e passivos, a importância da inteligência financeira, ah, as estratégias que os ricos usariam e como lidar com os obstáculos mentais, né? Aqueles que muitas vezes nos impedem de progredir. Perfeito. Tudo isso com base nos trechos selecionados que a gente tem em mãos. Ótimo. Vamos começar pelo que parece ser o coração da história. A experiência do autor com duas figuras paternas, com visões de mundo financeiro totalmente opostas. Isso. De um lado, o pai pobre. O pai biológico dele mesmo, né? Um homem com alto nível de instrução, que via o amor ao dinheiro como algo negativo e, bom, valorizava acima de tudo a segurança de um emprego estável. E do outro lado, o pai rico, que era o pai do melhor amigo dele. Esse nem terminou o ensino médio, mas tinha uma visão radicalmente diferente. Bem diferente. Ele acreditava que a falta de dinheiro, isso sim, era a raiz de muitos males, e que o dinheiro, na verdade, representa poder. A ênfase dele não era em trabalhar pelo dinheiro, Uhum. mas em aprender como fazer o dinheiro trabalhar para si. Uma diferença brutal de filosofia de vida, sabe? Que se manifestava em frases tipo, não posso comprar isso, do pai pobre, Certo. contra como posso comprar isso, que era a pergunta do pai rico. Essa mudança de pergunta já muda tudo, né? E o impacto prático disso, segundo o relato, foi enorme. O pai pobre, mesmo sendo bem-sucedido academicamente, né? Superintendente de educação, Sim, um cargo importante. mas vivia com dificuldades financeiras. Já o pai rico, começando de baixo, teria construído um verdadeiro império financeiro. Exato. Isso nos conecta diretamente a um conceito central do material: a corrida dos ratos. O que exatamente significa isso no contexto do livro? A corrida dos ratos, como está descrita nos trechos, é aquele ciclo interminável, sabe? A pessoa estuda, consegue um emprego para ter segurança. O sonho de muita gente. Pois é. Aí começa a ganhar dinheiro. E aí começa a gastar. Compra uma casa maior, um carro melhor, muitas vezes financiado, né? Claro. Com mais despesas e dívidas, precisa ganhar mais dinheiro. Então trabalha mais horas, busca promoções, talvez um segundo emprego, mas aí paga mais impostos, as despesas aumentam de novo e a pessoa fica presa nessa esteira, correndo cada vez mais rápido só para se manter no mesmo lugar financeiro. Nossa, que imagem. É um padrão que, segundo o livro, afeta não só os pobres, mas grande parte da classe média instruída também. Faz sentido. É como estar numa gaiola de hamster, né? Correndo sem sair do lugar. E o que alimenta essa corrida sem fim? O material parece apontar para duas emoções humanas muito fortes, certo? Exatamente. O medo e a ambição, ou o desejo, né? Medo e desejo. Isso. O medo de ficar sem dinheiro, de não conseguir pagar as contas, de ser demitido. Esse medo leva à busca pela segurança do salário. Entendo. Ao mesmo tempo, quando o dinheiro entra, a ambição e o desejo por coisas melhores, uma vida mais confortável, símbolos de status, levam ao gasto. O problema, argumenta o livro, é que as pessoas são levadas por essas emoções. Elas reagem a elas em vez de pararem para pensar racionalmente sobre as finanças. Agem por impulso. Exato. Agem por impulso financeiro,
não por inteligência financeira. E a primeira grande lição que o pai rico ensina ao autor ainda na infância parece atacar justamente isso. Aquela história de trabalhar por uma ninharia, 10 centavos por hora. Sim, E depois ser convencido a trabalhar de graça. Parece contraintuitivo no início, né? sim, foi uma lição prática e um tanto dura, né? O objetivo do pai rico não era explorar os meninos, claro. Era ensinar a primeira regra dos ricos. Eles não trabalham pelo dinheiro, no sentido tradicional de vender o tempo por um salário fixo. Ah, Eles buscam formas de fazer o dinheiro trabalhar para eles. Ao fazer os meninos trabalharem de graça, eles os forçou a pensar, a usar a cabeça para encontrar uma oportunidade de gerar dinheiro por conta própria, fora do sistema salarial. e eles encontraram, né? A biblioteca de gibis. Isso, a biblioteca de gibis. Uma ideia genial para a idade deles, realmente. Pegar as revistas em quadrinhos que a loja descartava, organizar e cobrar uma pequena taxa para outras crianças lerem. Criaram um ativo. Precisamente. Eles criaram um ativo que gerava renda, mesmo que pequena, sem precisarem estar fisicamente trabalhando o tempo todo. Uma ilustração perfeita da lição. Foi a primeira experiência deles em criar um negócio, um sistema que gerava dinheiro. Independente de patrão ou salário por hora. Exatamente. Uma lição sobre enxergar valor onde outros viam lixo e sobre como a grana pode ser gerada com criatividade e iniciativa. Ok, então a primeira lição é essa. Mudar a mentalidade. Não trabalhar só pelo salário, mas buscar formas de fazer o dinheiro gerar mais dinheiro. Como o livro sugere que se faça isso na prática. Qual o caminho para sair da corrida dos ratos? Bom, aqui entra a segunda lição fundamental apresentada nos trechos. A necessidade de alfabetização financeira. Alfabetização financeira. Parece básico, né? Mas o argumento central é que a principal razão pela qual as pessoas têm dificuldades financeiras não é a falta de instrução acadêmica. É a falta de entendimento sobre como o dinheiro realmente funciona. Especificamente, não saber a diferença crucial entre um ativo e um passivo. Ativo e passivo. São termos que a gente ouve. Mas a definição do livro é bem direta, né? Focada no fluxo de caixa. Sim, e essa é a chave. A definição é simples e poderosa. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Ok, Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ponto. só isso. Só isso. Não importa o que o gerente do banco diga ou o que a convenção social pregue. Se algo gera renda recorrente para você, é um ativo. Se gera despesa recorrente, é um passivo. A regra número 1 para sair da corrida dos ratos, segundo o livro, é: entenda essa diferença e concentre seus esforços em adquirir ativos. E é aqui que surge um dos pontos mais polêmicos do livro, né? A questão da casa própria. Tradicionalmente vista como o maior investimento de uma família. Sim, O material argumenta que, na maioria dos casos, ela funciona como um passivo. como assim? Exato, é uma ideia que choca muita gente, mas o raciocínio é baseado no fluxo de caixa. Pensa bem, uma casa própria gera despesas constantes, né? Sim, IPTU, condomínio se tiver, seguro, manutenção, os juros do financiamento. Pois é, ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. Além disso, imobiliza um capital significativo que poderia estar sendo investido em ativos que geram renda. Como ações que pagam dividendos, imóveis para alugar. Isso, ou um negócio próprio. A casa só se torna um ativo, na visão do livro, se estiver gerando um fluxo de caixa positivo líquido. Por exemplo, se você aluga um quarto ou a casa inteira por um valor maior que todas as despesas dela. Entendi a lógica do fluxo de caixa. Não é que ter uma casa seja ruim, mas é preciso entender o impacto financeiro real dela. O foco, então, não deveria ser só ter bens, mas ter bens que gerem renda. Exatamente. E como isso se liga à ideia de cuidar do seu negócio, que é a terceira lição? Essa terceira lição destacada, sim. Cuidar do seu negócio não significa abrir uma empresa necessariamente, nem se refere só à sua profissão ou emprego, aquele que gera o salário. O seu negócio, na perspectiva do livro, é a sua coluna de ativos. Ah, a coluna de ativos. Isso. A sua profissão paga as contas no curto prazo, mas é a construção da sua coluna de ativos que garante a segurança financeira e a eventual independência no longo prazo. Então a ideia é manter o emprego, usar o salário para viver, mas dedicar uma parte significativa desse dinheiro e do tempo
para construir essa coluna de ativos. É isso? Precisamente. O livro cita o exemplo do Ray Kroc, o cara por trás do sucesso global do McDonald's. Sei. Muita gente acha que ele estava no negócio de hambúrgueres, mas a profissão dele era vender franquias. O negócio dele, onde ele realmente construiu a fortuna, era acumular imóveis estrategicamente localizados. Os terrenos das lojas. Exato. Os terrenos onde as lojas dos franqueados eram construídas. A lição é: mantenha seu emprego diário, seja um bom funcionário, mas comece a investir em ativos reais. Coisas como? Ações, títulos, fundos, imóveis que geram aluguel, royalties de propriedade intelectual, negócios que não exigem sua presença constante. Na prática, isso pode começar pequeno, sabe? Uma fração de uma ação que paga dividendos, um curso online que você cria. Ou até mesmo conhecimento especializado que possa ser monetizado como consultoria. O importante é começar a construir essa coluna. Isso nos leva a como os ricos, segundo o livro, estruturam suas finanças de forma diferente. A quarta lição aborda a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas, as corporações. Parece um tema mais técnico, né? Sim, é um pouco mais técnico, mas a ideia central é mostrar como o conhecimento das regras do jogo financeiro, incluindo as leis tributárias e societárias, pode ser usado a favor de quem o possui. Entendi. O livro argumenta que, historicamente, o imposto de renda, embora criado com a intenção de taxar os mais ricos, acabou impactando proporcionalmente mais a classe média e os pobres. Isso porque os ricos teriam aprendido a usar estruturas legais, como as sociedades anônimas, para proteger seus ganhos. E como uma sociedade anônima ajudaria nisso? Qual a vantagem prática que o livro menciona? Olha, uma das principais vantagens destacadas é a sequência do fluxo de dinheiro. Uma pessoa física geralmente ganha dinheiro, paga imposto sobre esse dinheiro e depois gasta o que sobra, certo? Certo. Uma sociedade anônima, segundo o livro, pode ganhar dinheiro, gastar tudo o que for possível em despesas legítimas do negócio, que podem incluir salários, benefícios, viagens, etc., e só então pagar impostos sobre o lucro que restou, que seria bem menor. Ah, inverte a ordem. Exato. É uma inversão que faz uma diferença enorme na carga tributária final. Além disso, as corporações oferecem uma camada de proteção legal, separando os ativos da empresa dos bens pessoais dos donos. Isso os protegeria de processos e credores, entende? Entendo. Fica claro como o conhecimento técnico, contabilidade, leis, estratégias de investimento se torna crucial. É o que o livro chama de QI financeiro, né? Isso mesmo, o QI financeiro. E isso nos leva à quinta lição, que soa quase mágica. Os ricos inventam dinheiro. O que isso quer dizer, afinal? Não se trata de falsificação, obviamente. Ufa! Inventar dinheiro nesse contexto significa usar inteligência financeira, a criatividade e o conhecimento de mercado para identificar ou criar oportunidades de investimento lucrativas, oportunidades que a maioria das pessoas não vê ou não sabe como aproveitar. O dinheiro, nessa visão, é mais uma ideia do que algo físico. O exemplo dado envolve negócios imobiliários. Encontrar um imóvel subvalorizado, negociar a compra com pouco ou nenhum dinheiro próprio. Como assim, sem dinheiro próprio? Usando talvez financiamento do vendedor ou encontrando um comprador final antes mesmo de fechar o negócio inicial. E aí gerar lucro rapidamente através da estruturação inteligente da transação. A mente treinada para reconhecer e capitalizar essas oportunidades seria o ativo mais poderoso de todos. Uma mente que vê o que os outros não veem. Interessante. E a sexta lição parece complementar isso, focando no aprendizado contínuo. Trabalhe para aprender, não trabalhe pelo dinheiro. Como isso se encaixa? A ideia aqui é que, especialmente no início da carreira, a prioridade não deveria ser apenas o salário mais alto, mas sim as habilidades e conhecimentos que um determinado trabalho pode oferecer. Ah, focar nas habilidades. Exato. Buscar experiências que ensinem vendas, marketing, comunicação, negociação, liderança, gestão de pessoas e de sistemas, habilidades que são transferíveis, sabe? E que, combinadas, aumentam exponencialmente a capacidade de gerar riqueza no futuro, independentemente da profissão específica. Faz sentido. O autor menciona a própria trajetória dele.
saindo de empregos para aprender habilidades novas, mesmo que pagassem menos inicialmente, porque ele sabia que essas habilidades seriam ativos valiosos a longo prazo. É um investimento em si mesmo. Temos, então, um conjunto de lições bem poderosas. Mudar a mentalidade, buscar alfabetização financeira, focar em ativos, entender o sistema, inventar dinheiro com inteligência e trabalhar para aprender. Mas o livro também reconhece que saber tudo isso não basta, né? Existem barreiras internas que impedem as pessoas de agir. Sem dúvida. O conhecimento por si só não gera riqueza. O material dedica uma parte importante a discutir os principais obstáculos mentais e emocionais. O primeiro, e talvez o maior, é o medo de perder dinheiro. Ah, o medo, ele paralisa mesmo. É um medo paralisante para muitos. E como superar esse medo? Porque não investir parece ainda mais arriscado a longo prazo, por causa da inflação, do custo de oportunidade. Exato. A recomendação é encarar a perda não como um fracasso definitivo, mas como parte natural do processo de aprendizado e de investimento. O livro usa a analogia da atitude texana, em relação ao fracasso, algo que inspira os vencedores a tentar de novo, maiores e melhores, enquanto derrota os perdedores. Entendi. Ninguém gosta de perder, claro. Mas os financeiramente bem-sucedidos não deixam o medo da perda impedi-los de agir. Eles aprendem a gerenciar o risco, não a evitá-lo completamente. Argumenta-se que jogar apenas para não perder, buscando segurança absoluta, raramente leva a ganhos significativos. É preciso foco e uma certa dose de ousadia calculada. Ousadia calculada. Gostei. Além do medo, o ceticismo ou cinismo também é apontado como uma barreira. Aquela voz interna, ou às vezes externa, né? Que sempre encontra um motivo para não fazer nada, para criticar qualquer oportunidade. Sim, a galinha pessimista, como o livro chama metaforicamente, a dúvida que impede a ação, a crítica que não constrói. E como lidar com isso? A sugestão para combater isso é substituir o ceticismo cego pela análise crítica. Em vez de dizer, isso não vai dar certo, perguntar como posso fazer isso dar certo. Buscar informação, entender como funcionam as ferramentas de proteção como ordens de stop-loss no mercado de ações, mencionadas no texto, e não se deixar abalar pelo ruído negativo. Buscar soluções em vez de problemas. Isso, o exemplo do Coronel Sanders, fundador do KFC, que teria sido rejeitado mais de 1000 vezes antes de encontrar um restaurante que aceitasse sua receita. Nossa, mais de 1000? É usado para ilustrar a persistência necessária diante do ceticismo alheio. Faz sentido. Analisar em vez de paralisar. E a preguiça? O livro a menciona também, mas não só a preguiça física, né? Corre o dia todo apagando incêndios, mas evita sentar para pensar sobre as finanças, para estudar, para buscar novas oportunidades. É uma preguiça mental. A de não querer pensar no assunto. Isso, a de não querer enfrentar problemas ou buscar soluções ativamente. A cura proposta, um pouco de ambição saudável. Perguntar se o que eu ganho com isso pode ser um motivador poderoso para superar a inércia e cuidar da própria saúde financeira ou buscar conhecimento. Interessante. E os maus hábitos financeiros? Tipo, gastar tudo que ganha ou até mais? Esses são vistos como fatais para a construção de riqueza. O hábito de gastar um aumento de salário imediatamente em novos passivos ou de usar a poupança para cobrir despesas correntes. Complicado. Para combater isso, o livro enfatiza um hábito considerado crucial. Pague a si mesmo primeiro. Direcionar uma parte da sua renda para a coluna de ativos, investimentos, negócios, antes de pagar qualquer conta. Mas isso não parece arriscado. E se não sobrar dinheiro para as contas? Essa é a ideia. Criar uma pressão positiva. Se você se paga primeiro, investindo no seu futuro, a pressão dos credores e das contas a pagar se torna um motivador poderoso. Para você se virar para gerar mais renda? Exatamente. Para encontrar formas de gerar mais renda, de ser mais criativo financeiramente, em vez de simplesmente recorrer às economias. É um exercício de autodisciplina, talvez o mais difícil de dominar, mas considerado essencial. Entendi a lógica. Por último, o material menciona a arrogância como obstáculo. Como ela se manifesta nesse contexto? A arrogância aqui é definida como ego mais ignorância.
É a atitude de achar que o que você não sabe não é importante, ou de tentar esconder a própria ignorância fingindo saber. Perigoso. Muito. E isso leva a erros financeiros porque a pessoa deixa de aprender, de ouvir conselhos, de analisar novas informações que poderiam ser cruciais. A humildade de reconhecer que sempre há mais a aprender, seja com livros, cursos, especialistas ou mesmo com os próprios erros, é vista como fundamental para o sucesso financeiro contínuo. Ufa, são muitos insights e também muitos obstáculos a superar. Para finalizar, os trechos oferecem alguns passos práticos, né? Ações concretas para quem quer começar a aplicar essas ideias. Podemos destacar alguns? Com certeza. O material sugere um roteiro de ações. Primeiro, encontrar uma razão emocionalmente forte, um propósito maior que a realidade atual. Tipo, o porquê. Exato. Definir claramente seus quero liberdade, segurança para a família, realizar sonhos e seus não quero, trabalhar para sempre, depender dos outros, ter dívidas. Essa motivação profunda é o combustível. E no dia a dia, quais escolhas importam mais? A escolha diária de investir na própria mente. A educação contínua é vista como o investimento mais importante. Ler livros, fazer cursos, participar de seminários, conversar com pessoas que entendem de finanças. Até jogos, né? O livro menciona um. Sim, até mesmo usar ferramentas como jogos educativos, como o cash flow mencionado nos trechos. É um jogo de tabuleiro desenhado para simular decisões financeiras e ensinar contabilidade e investimento de forma prática. O conhecimento aplicado é o que constrói a inteligência financeira. O ambiente social também parece ter um peso grande. A sugestão de escolher bem as amizades. Sim, é crucial. Cercar-se de pessoas que estão buscando o mesmo que você, com quem se pode aprender sobre dinheiro tanto observando os sucessos quanto os erros delas, né? O que não fazer. Certo. E fundamental, evitar a companhia constante de pessoas cronicamente céticas ou negativas em relação a dinheiro e sucesso. As galinhas pessimistas que podem puxar você para baixo. E a ação prática de investir. Começar pequeno, mas começar. Exatamente. Dominar uma fórmula de ganhar dinheiro além do salário e depois aprender outras. Não ter medo de começar pequeno, mas ter a disciplina de pagar a si mesmo primeiro, todos os meses, consistentemente. E controlar as despesas pessoais para liberar mais capital para investir. O material também fala sobre a importância de ter bons conselheiros e de usar o desejo por luxos como motivação. Faz sentido isso? Totalmente. Primeiro, valorizar e remunerar bem profissionais competentes, corretores, contadores, advogados que entendam a mentalidade de investimento e possam oferecer bons conselhos, economizando tempo e dinheiro. E os luxos? Sobre os luxos, a ideia é interessante. Em vez de se endividar para comprar um carro novo ou um item caro, use esse desejo como motivação para criar ou comprar um ativo que gere a renda necessária para pagar por esse luxo. Ah, transformar o desejo em combustível para construir ativos. Isso, bem colocado. E a ideia de ter heróis financeiros? Sim, ter exemplos inspiradores, pessoas cujas histórias e estratégias de investimento podem ser estudadas e adaptadas. O livro cita nomes como Warren Buffett, por exemplo. Heróis tornam objetivos ambiciosos mais tangíveis e mostram que é possível alcançar o sucesso. Legal. Por fim, a sugestão de ensinar o que se aprende, porque o ato de ensinar reforça o próprio conhecimento e ajuda a internalizar os conceitos. E a mensagem final é clara: haja. Mesmo que seja um passo pequeno, a ação é sempre superior à inação. Que mergulho intenso nessas ideias de pai rico, pai pobre, hein? Cobrimos desde a mudança fundamental de mentalidade sobre dinheiro e trabalho, passando pela necessidade crítica de alfabetização financeira e o foco em construir ativos, até as estratégias práticas e a superação das barreiras que nos seguram. Foi bastante coisa. Foi sim. A linha condutora que emerge desses trechos é que a inteligência financeira não é um privilégio de poucos ou um dom mágico, não. É uma habilidade que pode, e segundo o livro, deve ser aprendida e cultivada ativamente, por qualquer pessoa, independentemente da formação ou profissão inicial. E que as decisões que a gente toma hoje, sobre como usamos nosso tempo e nossa grana, são as sementes do nosso futuro financeiro. O dinheiro, no fundo, reflete nossas ideias e hábitos. E a mente bem treinada é o ativo mais valioso que podemos possuir.
Fica, então, uma provocação para quem nos ouve refletir. Quais crenças antigas sobre dinheiro, talvez herdadas sem questionar, podem estar limitando o seu potencial financeiro hoje? E qual seria um pequeno passo concreto, inspirado em alguma das ideias que a gente discutiu aqui, que poderia ser dado ainda esta semana para começar a fortalecer a própria coluna de ativos? E quem sabe, né, iniciar a jornada para fora da corrida dos ratos. Uma excelente questão para levar adiante, para pensar mesmo. Até nossa próxima análise.